E nós vamos para a nossa convidada. Eu peço a bênção para Iá, Vera Baroni, e assim, é um prazer tê-la aqui com a gente. Eu quero pedir, né, porque a gente teve um momento de apresentação, né? Eu não ouso te apresentar, então assim, eu gostaria que você se apresentasse e depois você, em seguida, já fizesse a sua fala. Então, grata, imensamente grata pela sua presença, e a palavra é sua. Boa noite, prazer imenso, imenso de poder estar aqui com vocês nessa noite, mesmo se eu estou num local que é um local que não é bastante apropriado, porque é ao lado de onde estou, nesse momento, está sendo o lançamento de um livro de uma pessoa que talvez vocês conheçam, que já morou aí em Goiás, que é o irmão Marcelo Barros, que eu não sei se vocês conhecem, lá de Goiás Velho. E eu quero, inicialmente, pedir a dor a todas as minhas ancestrais, as nossas ancestrais, aquelas que vieram antes de nós, aquelas que nos abriram os caminhos, aquelas que nos legaram princípios civilizatórios e humanísticos para que nós pudéssemos continuar nossa trajetória, mesmo depois de quase 400 anos de escravidão, mesmo depois de toda a violência que nós sofremos, né, não só na captura lá no continente africano, mas, sobretudo, no trabalho escravo a que fomos submetidos e submetidas aqui na América. Então, a elas eu peço a Go para que eu possa usar a palavra nessa noite, para que eu possa dialogar com vocês. E, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar a Malunga por essa iniciativa. É muito importante o que vocês estão fazendo para o Brasil, dando oportunidade às jovens, às pessoas negras, quilombolas, para que elas possam discutir, aprofundar, construir e, ao mesmo tempo, vivenciar aquelas que foram conquistas do nosso povo. A participação popular nunca nos foi dada de presente, nunca. Elas sempre foram uma conquista do nosso povo, que lutou muito e lutamos ainda para que nossa voz possa ser ouvida, que nós saiamos da invisibilidade, que nós saiamos e vençamos a negação que é feita sobre nossa contribuição civilizatória. Então, é um prazer enorme, enorme estar aqui e poder participar ao lado dessas queridas companheiras, né, que eu já não encontro há algum tempo, mas que eu sei que a cada dia nós estamos juntas na luta pela liberdade e pela dignidade de nosso povo. Então, sendo a última a falar, com certeza, algumas questões importantíssimas já foram trazidas e a gente precisa de bastante tempo para dialogar sobre elas. Então, a participação popular, né, a participação da sociedade na elaboração, aperfeiçoamento, criação das políticas públicas é algo que conquistamos ao longo da nossa história e hoje isso se materializa através dos chamados conselhos de políticas públicas, conselhos de direitos. E é importante que a gente saiba
que esse é um lugar onde nós estamos ali com uma representação. Então, eu queria trazer dois aspectos que são muito importantes na participação da sociedade, que é a representação e a legitimidade. A representação, ela existe quando nós, por indicação daqueles com quem nós caminhamos juntos, nos indicam para representá-los nos espaços que são espaços públicos de políticas públicas. Então, a representação é algo importante, e desde o momento que nós somos eleitos e eleitas, nós, na verdade, estamos representando não a nós próprios, nós estamos representando um segmento da sociedade. Como foi trazido o exemplo da política de saúde, que é um importante espaço de participação popular, nos conselhos de saúde, como o Durica disse, que estão no âmbito municipal, estadual e federal, mas também estão no âmbito das unidades de saúde, que são chamados conselhos gestores de unidade de saúde. Na hora que nós ocupamos uma representação nesses conselhos, nesses espaços de controle social, nós representamos toda a sociedade. Os conselhos de saúde, diferentes de alguns outros, ele tem uma formação que foi uma conquista nossa, que é exatamente a representação dos usuários do Sistema Único de Saúde, a representação dos trabalhadores de saúde e a representação dos gestores e prestadores de serviços de saúde. É interessante saber que, na hora que eu me elejo conselheira de saúde, eu não represento só aqueles que me indicaram, eu represento toda a sociedade. E aí a responsabilidade cresce muito, porque a minha responsabilidade é de trazer para o Conselho as demandas da sociedade, principalmente daquele setor do qual eu venho. As representações nos conselhos de saúde, normalmente, são de organizações da sociedade civil e são da representação das pessoas que pertencem a organizações próprias de algum setor, né, de agravos à saúde. Então, essa representação dos usuários ela é muito importante para que a política de saúde corresponda àquilo que é necessidade do nosso povo. A representação na saúde é uma responsabilidade muito grande e nós temos a obrigação não só de colher aquelas que são as demandas dos setores da sociedade e, ao mesmo tempo, levar à sociedade aquilo que os conselhos vêm discutindo e deliberando. Porque um outro aspecto, além da representação e da legitimidade, é o caráter dos conselhos. Eu defendo que todo conselho de política pública que exerça o controle social deva ser deliberativo. Se hoje nós temos tanta dificuldade em fazer com que as deliberações do Conselho sejam efetivadas, quando ele é um conselho deliberativo, imaginem nos conselhos consultivos, que muitas vezes as informações elas não chegam completa para os conselheiros, ao mesmo tempo em que os conselheiros acabam não gozando de uma assessoria técnica, vamos dizer, uma assessoria de comunicação, como há pouco nos falou Daniela,
ou uma assessoria contábil, né? Uma assessoria contábil que possa nos ajudar a deliberar sobre o financiamento da saúde, porque nós sabemos, os conselhos de saúde eles são regidos pela Lei 8142 de 1990, e essa lei ela estabelece que os conselhos eles não só têm a responsabilidade de avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento da saúde, mas também eles têm a responsabilidade de cuidar do financiamento da saúde. Então, a representação ela é algo muito importante na constituição dos conselhos. A outra, ainda dizer que nos conselhos de saúde, 50% do conselho ele é constituído por usuários. Então, é mais uma razão para que as demandas de nosso povo cheguem aos gestores de saúde. Já os trabalhadores, eles representam 25% dos conselhos e os prestadores e gestores da saúde representam outros 25%. Assim, o conselho se constitui em 100% de representantes dos usuários, dos trabalhadores e também dos gestores e prestadores. A outra questão é a legitimidade. Legitimidade. Um conselheiro de saúde não é cabo eleitoral. Ele não está lá para atender aquelas que são as orientações de políticos, né, que têm interesse próprio, que têm uma maneira própria de estar na sociedade. Os conselhos representam a sociedade. E para que tenha legitimidade, o conselho precisa de conhecer a sociedade, conhecer do ponto de vista socioeconômico, conhecer como vivem e como trabalham e como adoecem e morrem as pessoas, conhecer do ponto de vista demográfico, a sociedade de abrangência do conselho cresce ou diminui, conhecer do ponto de vista ecológico como está a condição de vida nos territórios. A população corre algum risco? Essa é uma responsabilidade do conselho. Ele tem legitimidade para isso, para fiscalizar as condições de vida da população. Porque saúde, não é que nós estamos tomando aqui como exemplo, saúde não é só ausência de doença. Saúde é o resultado da qualidade de vida. Então, quando nós estamos aqui falando de saúde, pela sua importância, nós estamos falando das condições de moradia, da segurança, da informação, de como nós moramos, do nosso salário, das nossas condições de trabalho, o nosso acesso à diversão e à cultura. Então, nós estamos falando de algo muito grande, que é a vida das pessoas. Então, um conselheiro, para que ele seja legítimo, ele precisa não só conhecer tudo isso, mas ele precisa praticar, não é, todos esses aspectos de representação para que seja legítimo. Uma outra questão que eu queria dizer também é que os conselhos eles têm a responsabilidade de indicar aos gestores aquelas que são as suas melhorias, as necessidades da população. Assim, um conselheiro, uma conselheira que efetivam a participação da sociedade,
eles não são inimigos dos gestores. Alguns se colocam assim, mas ele não é um inimigo, ele é um relevante serviço para a sociedade. Mas também ele não pode abrir mão de todas as exigências necessárias para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, eu digo que os conselhos, eles são espaços muito propícios para o avanço da democracia. A democracia do país não avança se não tiver uma efetiva participação da sociedade. Nós que compomos os movimentos sociais, sobretudo aqueles que têm um caráter nacional, em algum momento nós deliberadamente decidimos de não mais compor os conselhos nacionais, porque os conselhos nacionais eles não representavam aquilo que deveria ser o seu papel na sociedade. E todos nós sabemos que durante a presidência do antigo presidente, né, do que antecedeu ao presidente Lula, ele fez pior, ele tentou silenciar muitos conselhos de vários setores da sociedade, exatamente porque ele não queria ser questionado, ele não queria que as demandas da sociedade chegassem aos gestores públicos. Então, muitos conselhos foram desativados exatamente porque eles não estavam constituídos enquanto uma instituição legal. Eles não estavam constituídos como uma instituição que tivesse sido constituída por uma lei. Então, na verdade, eles eram um decreto, e decreto ele pode existir ou não. Para derrubar um decreto é muito fácil, porém, para derrubar uma lei, aí é muito difícil, porque uma lei só é desarticulada, ela só deixa de existir se ela for substituída por uma outra. Então, hoje, os conselhos de saúde, e especialmente o Conselho Nacional de Saúde, ele lutou muito para que ele pudesse continuar existindo, e hoje o Conselho de Saúde ele está ativo e, portanto, pode realizar aquela que é a necessidade de nosso povo. É por isso que esse conselho, ele muitas vezes, ele é tomado como um exemplo. Por isso que, muitas vezes, quando nós queremos mostrar como uma instituição, como os conselhos, elas devem se moldar, nós lembramos de trazer como exemplo os conselhos de saúde. Então, no governo passado, nós não podíamos legitimamente participarmos de conselhos, sobretudo os nacionais, porque eles não tinham legitimidade. E, muito pior, as representações elas não correspondiam àquele que era o desejo da sociedade. Então, hoje, né, nesse primeiro ano do governo Lula, tem todo um esforço para reabilitar os conselhos, para que eles adquiram a sua representação legítima e para que ele cumpra o seu papel social, o papel social de representar os interesses da sociedade. Por fim, porque eu gostaria muito de poder ouvir, não é, o que as pessoas
que estão participando dessa live pensam, eu gostaria de dizer que nós, que não compomos os conselhos, nós temos uma imensa responsabilidade na indicação das pessoas e, mais do que isso, no acompanhamento das pessoas. Porque, do ponto de vista da cultura brasileira, nós elegemos, mas não acompanhamos. Todas as pessoas que são eleitas, elas estão numa representação. Elas não são eleitas por si mesmas. Elas são eleitas para representar um segmento, um coletivo, e elas precisam de ser acompanhadas. Então, aqui eu espero que a gente também discuta sobre isso, sobre a nossa responsabilidade nas escolhas. E, por fim, felicitando Malunga, eu espero que essa iniciativa ela seja um exemplo, ela seja a primeira de uma grande série que deve se alastrar por todo o país, não só na região centro-oeste, mas por todo o país, para que um dia nós possamos viver num país que seja um país de equidade, onde a justiça seja feita, um país onde as pessoas possam ser respeitadas na sua liberdade e na sua dignidade. E eu queria terminar com um provérbio africano que diz que os passos que foram dados juntos nunca serão apagados. Então, Malunga, então, Durica, então, Daniele, Elcimar, todas as que estão aqui, esse passo que nós estamos dando juntas nessa noite, eles nunca serão apagados. E nós continuaremos sempre juntas, caminhando para transformar a sociedade brasileira. Um grande abraço para cada uma de nós, um grande abraço para vocês e muito obrigado pelo convite e pela confiança. Axé.